Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, apesar desse horrível situação que nós estamos vivendo aqui no Sul. Mas, e em função disso, essa aula que eu apresentaria presencial, a gente está fazendo essa gravação. Eu fico à disposição de vocês depois, para qualquer pergunta que queiram fazer, mas eu acredito que vocês vão ter uma boa entrada nesse assunto. Então, agora nós vamos falar sobre doença celíaca, tá? Então, eu vou começar com um caso clínico, um menino chamado Jefferson, tá? Com um ano, que está me cobrindo aqui, mas acho que é 1 ano e 8 meses que ele tem, e ele veio à consulta com o pediatra por queixa de diarreia e parada de ganho de peso. Mãe relata que até os 10 meses ele estava muito bem, nasceu de parto normal, sem qualquer intercorrência. Recebeu leite materno exclusivo até os 6 meses, quando iniciou a introdução de sólidos e tolerou bem todas as introduções. Aos 10 meses, começou a apresentar alguns episódios intermitentes de diarreia que se alternavam com alguns dias sem evacuar e assaduras frequentes. Ela percebeu que, apesar de alimentar-se bem, ele deixou de ganhar peso. A mãe ainda refere que o Jeff está mais irritado, mais barrigudo, referindo que a barriga faz muito barulho, e quando ele dorme, principalmente. As fezes são líquidas, algumas vezes explosivas, nunca apresentou sangue nas fezes, a diarreia parece melhorar, mas logo volta a ter fezes líquidas e ele tem muitos gases. Essas características que eu apresentei agora faz a gente supor que esse menino tem uma diarreia osmótica, secretora ou invasiva? Uns minutinhos, uns segundinhos para vocês pensarem. E a resposta é osmótica. Por que ela é osmótica? Porque ela tem características de desabsorção. Vamos voltar ali para a gente ver. Quais são as características de desabsorção que ele tem? Ele tem assaduras frequentes. A assadura ela é consequência do pH das fezes que baixa em função do processo de fermentação, e a fermentação ocorre porque há nutrientes que não foram absorvidos no intestino delgado e que são apresentados às bactérias do colo que as vão metabolizar. E quando metabolizam, produzem ácido, por isso que o pH das fezes fica mais baixo, por isso que eles costumam causar assaduras. A mãe nota que ele se alimentava bem, mas não ganhava peso. Também é um outro elemento que faz a gente pensar em quadro desabsortivo, ou seja, ele come, mas não consegue aproveitar tudo que ele come. Irritabilidade e mais barrigudinho são características dos pacientes com doença celíaca. E ele refere que a barriga faz muito barulho porque, obviamente, tem má absorção e tem muitos gases, que também vão ser explicação para as fezes explosivas, quando sai água e gás junto, e aí, então, as fezes saem explosivas. Tá? Muito bem. Na diarreia secretora, a gente teria umas fezes muito líquidas, extremamente líquidas, e mas não teria assadura, não seriam fezes explosivas, ele evacua como está urinando, assim, não faz barulho nenhum. E a invasiva, por característica, é umas fezes que têm muco e sangue nas fezes, que vão caracterizar o processo de inflamação do intestino grosso, né? Essa diarreia osmótica, ela sugere que esse paciente tenha uma infecção, tenha uma inflamação ou tenha uma má absorção. Alguns segundinhos. Uma má absorção. Não tem nenhuma dúvida nenhuma que esse menino tem uma síndrome de má absorção. No exame físico, essa criança estava chorosa, irritadiça, não querendo ser examinada, mucosa um pouco descorada, emagrecido, com abdômen globoso,
sem massas ou megalias. Os ruídos hidroaéreos eram bem ativos e tinha assadura de fraldas. E aqui está ele, né? Tem uma evidência de perda de massa muscular, a nádegazinha caída. A gente costuma dizer que essa bunda caída aqui e com essas preguinhas embaixo, indica que aqui já teve uma bunda. Só que essa bunda, por atrofia secundária de desnutrição, perdeu massa muscular, perdeu tecido adiposo, e isso aqui, essa bunda então caiu e ficou com essa prega embaixo, né? E a barriguinha, né, mais proeminente, típica dos pacientes com doença celíaca. O que é muito importante e fundamental na avaliação de uma criança como essa é ver a curva de peso e a curva de estatura. Então, vocês estão vendo aqui um menino que até os 10 meses estava bem, e aí começou com episódios de diarreia e o quadro geral de alterações que ele apresentou, que eu já estava descrito na história clínica, e aí vejam vocês, o peso parou. Ele praticamente não ganhava peso. Na verdade, ganhava um pouquinho de peso. E se alguém não bota na curva, até pode achar que ele está ganhando peso. Mas quando a gente bota na curva, a gente vê que ele está caindo e aí ele troca de canal de crescimento. Então, isso é típico. Ele começou com a diarreia aos 10 meses, né? E já começou a apresentar alterações no seu peso, né? Aí nós podemos pensar, por que aos 10 meses? Porque ele deve ter iniciado a introdução de ingerir alimentos com glúten perto dos 6 meses, quando teve a introdução alimentar. E aí, então, esse glúten começou a lesar esse intestino e acabou causando essa desabsorção e aí essa perda de parada de ganho de peso. Vejam que aqui praticamente não há perda de peso, é uma parada de ganho de peso. E o mais interessante aqui é na estatura. Vejam vocês que ele parou de ganhar peso por volta dos 10 meses, mas ele parou de crescer em torno dos 14 meses. O que quer dizer isso? Que a gente deixa de ganhar peso e só vai ter alteração na estatura depois de algum tempo. E aí, quando tem alteração na estatura, porque a estatura é uma questão cumulativa. Tu perde o peso imediatamente, mas para ti começar a afetar a estatura leva algum tempo. Então, essas aqui são as curvas clássicas de um paciente com doença celíaca. Então, a doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, então não é transitória, é toda a vida vai ter intolerância ao glúten. A lesão é severa, causa uma lesão severa da mucosa intestinal, do intestino delgado, e está sujeito, os sujeitos são geneticamente predispostos. Então, há a tipificação HLA, DQ2 e DQ8, que são presentes nos pacientes com doença celíaca. Veja que eu coloquei sempre um símbolozinho aqui, que é o raminho de trigo cortado, é o que se utiliza nos alimentos que não contêm glúten. Ela é mais frequente em caucasianos. A prevalência, por exemplo, na Europa é em torno de 1 para 100, principalmente na Espanha e na Itália. No nosso meio, há estudos que mostram entre 100 e 300, também mantendo esse mesmo patamar de alteração. Nós agora estamos com um estudo em andamento na Bolívia, onde, teoricamente, eles têm uma prevalência mais baixa de doença celíaca, porque a população indígena é muito preponderante lá, não é caucasiana, mas nós estamos estudando para ver se isso é verdade. Então, a gente está fazendo um teste sorológico para doença celíaca, feita por um piquezinho no dedo, né, uma gotinha, que nem o teste de pezinho, e aí nós vamos poder fazer essa triagem. Então, vamos testar 1.500 crianças escolares na Bolívia. A apresentação mais frequente na primeira infância ocorre nos primeiros anos de vida ou depois da quarta década. A doença celíaca, do ponto de vista fisiopatológico, isso aqui parece uma coisa complexa, mas vejam que não é tanto. Aqui vocês têm uma mucosa normal, e aqui vocês têm uma mucosa, um intestino com uma mucosa atrofiada e com processo inflamatório. O que acontece com os pacientes que são predispostos geneticamente? O glúten, ao penetrar através da mucosa, ele desencadeia uma série de reações. Reações tanto do ponto de vista
de formação de alteração celular, né? Com o acontecimento aparecendo, então, os anticorpos e a estimulação de CD4 celular, que vai gerar uma inflamação e a própria destruição da mucosa intestinal, e vai também promover a formação de imunidade, né, imunidade humoral, que vai, por sua vez, promover alterações de IgA e IgM, que são características da doença celíaca. Dessa forma, então, os pacientes que ingerem glúten e têm a predisposição, eles vão, pouco a pouco, desenvolver esse quadro, e isso pode se estabelecer em qualquer momento da vida. O mais comum da gente ver na pediatria, a forma clássica, é aparecer dentro desse perfil que eu coloquei, né, no nosso caso clínico. As crianças, então, em geral, acontecem alterações no segundo e terceiro anos de vida. A diarreia ocorre por má absorção, eventualmente constipação de difícil manejo, a gente já teve alguns casos de constipação, então não necessariamente tem que ter diarreia. Vômitos podem acontecer. Alteração do humor, essa irritabilidade clássica dos pacientes que estão sofrendo um processo de desnutrição. Eles começam a perder o apetite. A curva pós-estatural fica plana, como a gente já mostrou. Alteração do crescimento e raquitismo ou osteoporose pode ser encontrada nesses pacientes. Ainda nós vamos ter alguns pacientes que vão ter enzimas hepáticas alteradas, TGO e TGP. Isso é, inclusive, interessante quando um tem um caso com transaminases aumentadas e não tem uma explicação, deve pensar em doença celíaca, porque isso é possível de acontecer com esses pacientes. Quem é que nós devemos triar para a doença celíaca? Os familiares de primeiro e segundo grau de pacientes com doença celíaca, que tem uma prevalência de 5 a 10% de ocorrência. Crianças com parada de crescimento, todas elas devem ser triadas para a doença celíaca. Anemia ferropriva, refratária e inexplicável. Aqui eu tenho um caso que me incomoda muito, mas eu gosto de contar, porque eu aprendi muito com esse caso. Era uma menina que foi minha paciente desde os 3 anos de idade. Ela teve, na época, ela teve uma úlcera de duodeno que eu tratei. A família ficou muito ligada comigo, ficou acompanhando. E eu acompanhei, nunca mais repeti a endoscopia dela. E naquela época nós não tínhamos ainda esses marcadores para doença celíaca, mas eu também não pensei muito assim. Ela era de baixa estatura, mas a família toda não era de muita estatura. Bueno, essa menina voltou para mim depois de já ter ido para o exterior fazer uma pós-graduação, com 24 anos. Veio porque ela vinha com uma anemia ferropriva que era refratária ao tratamento, e cujo o médico que estava tratando essa anemia, o hematologista, pediu para fazer triagem para doença celíaca, e ela veio me procurar. E ela era uma baita doença celíaca. Então, ela teve mínimas manifestações na infância, talvez a baixa estatura, mas acabou se manifestando mais fortemente já como adulto jovem a ocorrência de anemia ferropriva. Também a deficiência de ácido fólico, ferro, vitamina B12, também são todos elementos associados com doença celíaca, albumina sérica baixa e aumento inexplicável de transaminase, como a gente já falou anteriormente. Além disso, pacientes com osteoporose e osteomalácia também devem ser triados para doença celíaca. Tá? Aqui eu sempre estou falando o percentual entre esses pacientes que possam ter doença celíaca. Dor abdominal recorrente, distensão abdominal, aí doenças autoimunes que podem estar associadas com doença celíaca, diabetes é uma dessas bem importantes, de 2 a 15% dos pacientes com diabetes tipo 1 vão ter doença celíaca. Os pacientes com disfunção de tireoide, 2 a 7% também vão ter, e pacientes com hepatite autoimune também, e doença de Addison também, isso é bem frequente. Ataxia e neuropatia idiopática, isso é mais coisa de velho, as pessoas mais idosas é que vão fazer essa apresentação de doença celíaca. A síndrome de Down e a de Turner, elas são bem importantes, a relação delas com a doença celíaca. O Down
em torno de 6% dos pacientes com síndrome de Down têm doença celíaca, então eles devem também ser triados para esse diagnóstico. E a síndrome do intestino irritável, essa é sempre um questionamento bem grande, mas quando um está fazendo diagnóstico de distúrbios funcionais do aparelho digestivo, é sempre muito importante fazer a, a triagem e descartar doenças orgânicas, para não ficar sempre taxando de cara como um distúrbio funcional. Então, entre os exames que devem ser feitos num paciente com suspeitas de intestino irritável, é realizar a triagem para a doença celíaca. Então, quem deve ser testado? Pacientes adultos com sintomas, sinais e evidências laboratoriais sugestivas de má absorção, que devem ser testados para sorologia de doença celíaca, é uma recomendação forte. Recomenda-se a triagem de parentes de primeiro grau assintomáticos de pacientes com doença celíaca e, se disponível, a tipagem HLA pode ser oferecida como teste de primeira linha e, se negativo, nenhuma investigação adicional é necessária. A tipagem HLA, ela praticamente todos os pacientes, praticamente não, todos os pacientes com doença celíaca são ou DQ2 ou são DQ8. Então, se o paciente não é nem DQ2 nem DQ8, isso descarta a possibilidade de doença celíaca. Por que eu fiquei dizendo provavelmente ou usualmente? Porque existe assim um que outro caso relatado na literatura de que bota em questionamento essa questão séria, mas são casos completamente esporádicos e eu acho que a gente pode considerar o HLA e o DQ2 e DQ8 como realmente um exame de triagem bem importante. A doença celíaca deve ser excluída em pacientes com elevação inexplicada de níveis de transaminases e os pacientes com diabetes tipo 1 devem ser rastreados regularmente para a doença celíaca. Aqui eu poderia incluir também mulheres com aborto de repetição, homens com infertilidade, poderia incluir aqui problemas dentários, pacientes com problemas dentários têm que ser triados para doença celíaca. Em suma, eu acho que a doença celíaca ela é muito prevalente e pode estar associada com uma série de outras doenças. Uma das achados extraintestinais muito característico é a dermatite herpetiforme. Sempre que vocês virem um paciente com esse tipo de lesão, vão atrás do diagnóstico de doença celíaca. É quase que constante isso. Até para falar a verdade, o último caso que eu tive de dermatite herpetiforme, que chegou lá no consultório, não confirmou doença celíaca, mas eu ainda estou desconfiado, eu ainda vou repetir os exames dele, porque era uma lesão de dermatite herpetiforme clássica, e eu acho que é bem possível que ele realmente tenha doença celíaca, que só não confirmou nos primeiros exames. Aqui o perfil físico, o fenótipo dos pacientes, como eu já falei, aquela bundinha com as pregas caídas e a bunda caída, né? E está barrigudinho pelo acúmulo de gases. Qual o teste sorológico que é mais útil na triagem em termos de sensibilidade e especificidade? Antigliadina IgA, antigliadina deaminase IgG, antitransglutaminase tecidual IgA ou antiendomíase IgA? A resposta correta é antitransglutaminase tecidual IgA. É o teste que é um teste ELISA, então ele é muito fidedigno, não depende de operador para dar um resultado. É um exame que tem um custo mais baixo e que tem uma altíssima sensibilidade e especificidade. Dos outros exames que estão aqui, a antigliadina ela é muito inespecífica. Eu tive pacientes com antigliadina positiva e que eram pacientes com doença de Crohn. A antigliadina deaminase IgG é um bom teste, mas a gente deixa ele para uma segunda linha nos pacientes que são deficientes de IgA, porque sempre que a gente for testar a antitransglutaminase tecidual IgA, a gente também deve fazer o teste para qual é o nível de IgA total desse paciente. A deficiência de IgA é uma característica frequente nos pacientes com doença celíaca. Então, se esse paciente tiver déficit de IgA, obviamente que a antitransglutaminase IgA não vai ser possível ser utilizada para o diagnóstico. Então, a gente vai fazer um teste IgG
E aí a escolha é o antigliadina deaminada IgG. O anti-endomísio IgA é um excelente método, também muito com alta sensibilidade e especificidade, mas ele é mais caro e ele é operador dependente. Tá? Na abordagem, então, nós vamos fazer a triagem com testes sorológicos. Todos os testes têm alta sensibilidade para crianças acima de 2 anos. A antigliadina IgA e IgG, ela tem uma alta sensibilidade, mas a especificidade é muito baixa, que eu já acabei de colocar. O endomísio IgA tem alta sensibilidade e alta especificidade, mas é um teste de imunofluorescência indireta. E a antigliadina IgG é o que, então, usado nos pacientes com deficiência de IgA. Esse aqui é o teste do endomísio IgA. E, em relação à antitransaminase IgA, ela é um teste ELISA, é a primeira escolha em termos de sensibilidade, 95% a 98%, especificidade de 94% a 95%, e sempre deve ser dosado o IgA total, pois em torno de 2% dos pacientes com doença celíaca têm deficiência de IgA. Então, esse é o padrão do diagnóstico a solicitar. Suspeitou, solicita antitransaminase tecidual IgA e IgA total. Não precisa fazer outros testes sorológicos, isso só vai aumentar o custo e não vai se justificar. A endoscopia digestiva alta deve ser feita para a confirmação diagnóstica da doença celíaca, sempre com 3 a 4 biópsias de duodeno, sendo uma ou duas do bulbo duodenal, que vai mostrar graus de atrofia intestinal. Nós consideramos que jamais deve se deixar de fazer a biópsia intestinal antes de fazer a exclusão do glúten. Quer dizer, antes de excluir o glúten, tem que fazer endoscopia com biópsia. Os europeus estão sistematicamente tentando não fazer mais biópsias. Então, eles criaram já um perfil de pacientes que não precisaria fazer biópsia. Então, teria que ter a antitransaminase IgA 20 vezes acima do nível, do nível normal, e, e teriam que ter um exame de imunológico, um teste de HLA, também positivo. Se tiver um HLA positivo, uma antitransaminase acima de 100, no caso, nós não temos dúvida que esse paciente tem doença celíaca. Esse é o grupo de pacientes que os europeus hoje não estão mais fazendo biópsia. Eu acho, no nosso meio, eu acho muito importante que a família entenda o grau de alteração que está gerando esse processo. Isso aumenta a confiabilidade, aumenta a segurança nossa no diagnóstico. Lembrar sempre que nós estamos fazendo o diagnóstico de uma doença que vai exigir uma dieta de exclusão de alimentos que fazem parte do nosso dia a dia de forma contínua e para sempre, até os últimos dias desse indivíduo. Então, esse diagnóstico tem que ser feito, para mim, com muita certeza, com muita responsabilidade, e eu não abro mão de fazer a endoscopia com biópsia. Certo? Desculpa, eu falei que é acima de 100, é acima de 200, que é a que dispensa a biópsia intestinal. Aqui vocês podem ver uma mucosa normal, nos vilos em dedos de luva, e aqui um paciente com atrofia que forma essas rágades aqui, tá vendo? Eles chamam scallops, né, que é aquela concha da Shell, né? e, e a mucosa intestinal com um processo inflamatório e uma atrofia vilositária significativa. Vocês podem entender que esse paciente vai ter uma desabsorção tão importante porque ele não tem a estrutura vilositária para sua absorção normal. A classificação para o diagnóstico é a classificação de Marsh-Oberhut. O normal é isso. O paciente com Marsh 1, esse não é considerado um paciente com doença celíaca,
uma atrofia leve parcial, mas mais uma irregularidade dos vilhos. E a partir do MASH2, nós vamos ter graus cada vez maiores de atrofia intestinal, com perda de velocidade e hipertrofia das criptas. O teste genético de HLA DQ2 e DQ8, eles são encontrados em praticamente todos os pacientes, em 90% a 95%, DQ2 e 5 a 10% é DQ8. O DQ2, por sua vez, ele é presente em 30% a 40% da população da Europa e dos caucasianos, obviamente, que também nós brasileiros temos ainda uma, vamos dizer assim, uma etnia muito forte oriunda da Europa. Então, ter DQ2 não quer dizer que o paciente tenha doença celíaca, porque 30% a 40% da população é DQ2. Agora, se tu tem um paciente com suspeita de doença celíaca e não é DQ2 e não é DQ8, esse paciente, então, não tem doença celíaca, certo? Então, o DQ2 e DQ8 serve para descartar o diagnóstico, praticamente descarta o diagnóstico. E a presença de DQ2 e DQ8 não é suficiente para fazer o diagnóstico. Ficou claro? Qualquer coisa, me perguntem depois. Então, vamos fazer um passo a passo. Suspeitou do diagnóstico de doença celíaca. Se há uma suspeita baixa, fazer uma antitransglutaminase IgA e uma IgA total. Se negativo, está excluído o diagnóstico. Se positivo, indicada a biópsia de duodeno. Se tem uma suspeita alta, tu pode ir direto para a endoscopia, mas fazer também antitransglutaminase IgA e IgA total, porque isso depois vai ajudar a gente no acompanhamento, porque os pacientes bem tratados para doença celíaca, a antitransglutaminase normaliza. Então, ela é a resposta à presença de glúten. Pode ser até um bom marcador para a gente saber se o paciente está ou não fazendo a dieta. Eu vivenciei isso de uma forma muito forte na pandemia, que bem no início da pandemia, eu diagnostiquei doença celíaca no menino. E aí entrou a pandemia e eles ficaram praticamente dentro de casa o tempo inteiro, a família toda, era um menino e os pais. Obviamente que dentro dessa situação não entrou glúten de forma alguma dentro de casa, os pais entraram na dieta junto com o menino, e um ano depois, quando ele veio para a revisão, porque aí houve assim, atraso das revisões por causa da pandemia. Quando ele veio para a revisão, a gente dosou os exames e estava normal, estava menos do que 20 de transaminase IgA, o que indica que esse menino fez realmente uma dieta bem, bem feita. Pacientes com suspeita diagnóstica, manter a alimentação sem restrição até fazer o diagnóstico. Não se pode começar a excluir glúten. Eu vejo isso muito frequentemente nas nutricionistas. Elas retiram o glúten sem fazer os exames. Isso é inadmissível. Tem uma condição chamada intolerância ao glúten, não celíaca, que são pacientes que se sentem mal quando comem glúten. Sentem-se distendidos, têm mal-estar. Esses pacientes, a gente não pode excluir o glúten deles sem fazer os exames. Fazer pelo menos uma antitransglutaminase IgA. Por que é tão importante fazer isso? Porque se nós tirarmos o glúten do paciente, essa transglutaminase vai cair. E pode ser que a gente não consiga fazer esse diagnóstico posteriormente. E por que é tão importante fazer o diagnóstico? Porque no paciente com intolerância ao glúten não celíaca, ele, na verdade, ele vai excluir o glúten, mas ele não vai se preocupar muito com as contaminações cruzadas. O que é contaminação cruzada? Bom, eu tenho lá um restaurante que serve massa e ele prepara massa sem glúten. Esse lugar não é seguro para o paciente celíaco. Por quê? Porque acaba tendo contaminação dentro do ambiente com glúten, né? Então, se o paciente com intolerância ao glúten não celíaca, isso não vai fazer, essa contaminação cruzada não vai fazer nenhuma diferença. Agora, para um paciente celíaco, isso pode fazer a diferença. Então, se o paciente tem sorologia e histologia,
Você tem sorologia negativa. Histologia negativa, diagnóstico excluído tranquilamente. Agora, se a sorologia for positiva e a histologia for negativa, então nós vamos manter o paciente em acompanhamento e vamos repetir essa biópsia em 2 anos. Se ele tiver sorologia negativa e histologia positiva, nós vamos fazer também o antiendomíase IgA e o teste genético para ver se ele pode ser um celíaco, só que não positivou a antitransglutaminase. E se ele for um baixo IgA, nós vamos fazer a antigliadina deaminada IgG. Se todos forem negativos os testes, nós vamos considerar que esse paciente tem uma outra causa de enterite. Se o antiendomíase for positivo, confirma a doença celíaca e esse paciente, então, vai entrar em dieta de exclusão. O DQ2 e DQ8 positivo e um antiendomíase negativo, sem outro diagnóstico, nós podemos considerar doença celíaca porque ele tem uma histologia positiva, mas é um diagnóstico daqueles bem difíceis que a gente tem que acompanhar esse paciente perto e muitas vezes a gente vai desfazer ou vai expor ao glúten novamente esse paciente para poder refazer os testes diagnósticos, certo? Então, esse é o pior grupo, é esse que é um DQ2, DQ8 positivo, que eu não posso descartar, e ele tem toda a sorologia negativa, mas tem uma biópsia compatível. Nós vemos pacientes com diferentes doenças que têm atrofia velocitária importante. A própria alergia à proteína leite de vaca nós podemos ter atrofia velocitária importante. Quais são os cereais que contêm glúten? Os cereais que contêm glúten é o trigo, a cevada e o centeio. Por que a aveia está aqui? Porque a aveia ela é cultivada e armazenada junto com o trigo. São da mesma época de produção. Então, essa aveia, ela frequentemente, ela está contaminada. A gente encontra no supermercado, vocês podem olhar isso, aveia, que diz ali, aveia sem glúten. Claro, se essa aveia for produzida em um ambiente longe do trigo e for armazenada não junto com o trigo, ou seja, há todo um cuidado na produção para não haver essa contaminação, então essa aveia pode ser consumida pelos pacientes com doença celíaca, porque a aveia não contém glúten. A dieta livre de glúten, então, para toda a vida, aqui, então, todos os cereais, e aqui o nosso comentário em relação à aveia que a gente já fez. Nós temos no Brasil uma legislação de rotulagem excepcional, e eu sei porque a gente viaja para fora e a gente tem pacientes com doença celíaca que vão morar fora. É um horror fora daqui, mesmo em países como os Estados Unidos, é muito difícil, porque não colocam rotulagem em todos os alimentos. Eu até tive recentemente, eu tenho uma enteada que tem doença celíaca, e aí o chocolate que ela pode comer é o Toblerone, que ele não tem glúten. Mas a gente vê na rotulagem do Toblerone no Brasil que ele não tem glúten. Mas se tu vai lá fora, vai num free shop e tenta comprar o Toblerone, ali não diz que ele não tem glúten. Então, mostra que a rotulagem brasileira aumenta a possibilidade de alguns alimentos que eles poderiam consumir, mas que, não tendo a rotulagem perfeita, a gente não pode autorizar. Então, toda a legislação tem que estar escrito que contém glúten ou que não contém glúten. Quer dizer, é exigido essas duas frases. Para outros alimentos, eles não precisam ter as duas frases, não contém ou que contém. Né? Quando não contém, ser declarado se o glúten está presente ou não. Mas para o glúten isso é fundamental de estar escrito. Né? Por exemplo, no lactose, está escrito lá, às vezes, pode conter resíduos, pode ter traços de lactose. No glúten não pode. Se tiver escrito pode conter traços de glúten, ele tem que estar escrito contém glúten. Não se admite a descrição de traços, justamente porque traços já é, para um paciente celíaco, uma proibição. Lembrar que o glúten e o trigo
São situações um pouco diferentes. Quer dizer, o glúten está presente não só no trigo. Agora, o trigo pode haver alergia ao trigo, que não tem nada que ver com intolerância ao glúten. Então, esse paciente que tem alergia ao trigo, eventualmente ele pode consumir cevada e centeio sem ter problema. E aí nós vamos encontrar uma IgE, por exemplo, positiva para trigo, que vai caracterizar esse paciente, e a resposta clínica dele não é atrofia intestinal, é urticária, anafilaxia, o quadro de alergia verdadeiramente. E a intolerância ao glúten não celíaco é aquilo que eu falei para vocês. O paciente se refere em desconforto ao ingerir glúten, mas não tem anticorpos positivos, nem alteração das biópsias do intestino delgado. Então, vai retirar o glúten no paciente que pensando que ele tem uma intolerância ao glúten não celíaca, faz o exame de doença celíaca antes de retirar o glúten desse indivíduo. Pessoal, era isso. Agradeço a atenção de vocês e depois vocês podem, eu vou botar isso no Moodle e vocês podem fazer perguntas e as dúvidas que tiverem para que eu possa esclarecer. Um abraço e boa sorte, saúde, se protejam.